Olá, boa noite. Diogo Lara aqui. Vamos iniciar nossa live aqui do Símbolo. Hoje com um convidado especial, Paulo Alvarenga, que é uma referência em cultura organizacional, trabalha com líderes, com coach, como é, condutor de grupos também, com trabalho de autoconsciência, né, inteligência emocional. Então vai ser um grande prazer estar com ele aqui. O Paulo já entrou e vamos lá. Já vou chamar o Paulo. Vamos ver aqui se eu... Aqui. E vamos lá, vamos aprender um pouquinho com... E aí, PA? E aí, doutor Diogo, como vai? Tudo bom? Tudo bom? Vamos deixar o doutor? Ah, então tá bom. Eu nem. Bom, tá certo. Obrigado. Vamos lá. Vamos Vou lá. continuar. Como que você tá? Paulo Alvarenga, PA para os íntimos ou também para os não íntimos também, né? Também não íntimos. A minha mãe que me chama de Paulo de vez em quando, mas isso já faz muito tempo que não acontece, porque ela me chama de Preto o Aventureiro. Olha só, muito bom. Bom, um É, prazer estar especial. aqui contigo. Que bom estar aqui. Eu quero realmente ter esse momento aqui para sugar o máximo de aprendizados e informações da tua carreira, do teu jeito de estar na vida, do teu jeito de trabalhar com organizações. E queria talvez começar com um resuminho assim da tua vida, de como é que você se meteu nessa grande aventura do autoconhecimento. Puder dar uma sinopse para dizer para o pessoal te conhecer. Para quem não te conhece, saber um pouco da tua história aqui. Para quem não me conhece, bom, primeiro uma gratidão, uma honra estar aqui com você, Diogo, pela nossa história, e depois a gente comenta sobre isso também. É isso. E esse tema, para mim, eu acredito que é extremamente importante para as organizações, para o momento atual, inclusive, para a gente mudar essa história, mudar esse cenário. Acho que a gente está tendo um chamado, uma provocação tão grande, para a gente humanizar as organizações e levar algo que é parte da nossa escolha, isso. É o que eu acredito na liderança e é o que me moveu a fazer o que eu faço hoje. Eu sou matemático, Diogo, tá? Diga-se de passagem, matemático, aí eu fiz especialização em gestão empresarial, sempre trabalhando na área de corporativa. Eu fui executivo na área de tecnologia da informação. Eu sempre falo, né, em alguns eventos, eu falava assim, gente, eu tenho que contar um segredo para vocês. Comecei muito cedo a minha carreira, aos 15 anos de idade, me tornei garoto de programa, né? Todo mundo fica chocado. Eu era programador de computadores na época do mainframe, né? Eu tenho quase 50 anos de idade e fiz toda a minha carreira em TI. E logo cedo, praticamente aos 17, 18 anos de idade, eu assumi liderança, né? Eu tive um desafio enorme. Então, duas coisas importantes marcam a minha história, né? Só para presumir, a gente tem que saber contar a nossa história, isso é importante. Então, foi eu me casar aos 17 anos, me tornei pai, me casei e automaticamente me tornei líder. Esses três grandes eventos mudaram totalmente a minha vida. Eu falei, bom, o que eu tenho que fazer agora? E eu coloquei na minha mente essa experiência e uma visão de que eu tinha que, não largo o pé, que eu tinha que ser uma pessoa séria, que isso era significado de responsabilidade, principalmente para a liderança, porque na minha equipe, na época, tinha pessoas de 35 anos de idade, pessoas formadas na Unicamp, e eu um menino. Então, isso me fez assim deixar o couro grosso até os 27 anos de idade, onde eu já fazia gestão com muitas pessoas, muita gente no meu time, e aí eu tinha um estilo de liderança que oscilava entre o paternalista ao autocrático. Nunca era o meio termo. Então, eu fui buscar desenvolvimento nessa questão de liderança comportamental e eu me conectei com o Instituto Dale Carnegie, aqui no Brasil, daquele autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu amei aquele conteúdo. Eles tinham um curso de liderança fantástico. Eu fiz, me apaixonei. Eu fui entrando naquele mundo e eles me convidaram para ser um dos trainers. Mas antes disso, eu comecei a aplicar isso nas minhas equipes e o resultado foi extraordinário. Aí me apaixonei por tudo isso, trouxe resultado para minhas equipes, formei pessoas, conduzi grandes projetos. E o último projeto que eu trabalhei no mundo corporativo foi o Bug do Milênio. Uau. Convertemos sistemas assim com equipes enormes, com resultado fantástico. Aí eu mudei minha carreira, fui virar empreendedor nessa área de desenvolvimento humano, já há 20 anos fazendo isso.
E uma coisa que eu descobri na liderança é o seguinte, Diogo, quando a gente fala de gestão, teoria dos traços, todas as teorias que a gente pode falar de liderança, mas a grande questão toda, e sempre foi, é a questão do autoconhecimento e da autoliderança. Para mim é o que mudou tudo no meu contexto. E é isso. Isso dá um norte completamente diferente, né? Quando, em relação a tantas escolas de liderança, faz isso, faz aquilo, enfim, você está dizendo que o caminho é para dentro, né? O caminho é muito mais para dentro do que como é que eu faço A, B ou C, qual é o truque da liderança, ou qual é o jeitinho, né? Não, é algo muito central, né? É realmente trabalhar o líder dentro dele, né? Isso que vai refletir lá fora, pelo que eu entendi, é isso que você... É totalmente isso, pelo seguinte, quando a gente fala de ferramentas e gestão, a gestão ela é necessária, a liderança ela é essencial. As duas coisas coexistem. Então, modelos de gestão para você medir resultados, acompanhar KPIs, OKR, modelo para você conduzir uma equipe com números, gestão mais próxima, acompanhar resultado, avaliação de desempenho. É maravilhoso isso. Só que se você não tiver por detrás um líder que conecta pessoas em valores e um propósito muito forte, não funciona. As organizações, elas investem 90% do esforço em como medir o desempenho do seu liderado, 10% em como treiná-lo e desenvolvê-lo. Então é muito mais no ferramental do que no desenvolvimento do profissional. Acho que você falou uma palavra que para mim é fundamental, né? Que é conecta, né? E a gente está passando por um grande desafio da conexão, né? No sentido das relações pessoais mais próximas, ou no caso menos, né? Mais virtuais e tal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O que você percebe que conecta, seja o líder à empresa, o líder ao propósito, ou o líder com os liderados, as pessoas em geral? Como é que, ou né, os liderados com a empresa? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? O que você percebe que realmente fomenta a conexão nos players, né, da empresa e com a empresa? Primeira coisa, eu quero trazer isso que você me trouxe, mas trazendo experiências mesmo e cases que eu tenho milhares, e assim, é bem interessante isso. Eu e, na época, o Arthur Diniz, meu ex-sócio, puxa, 20 anos atrás quase, a gente era menino mesmo, mas entrando nesse cenário com a nossa experiência corporativa, a gente olhou um para o outro e falou, vamos desenvolver um programa de liderança que fizesse a diferença nesse país, e uma visão muito apaixonante, uma visão muito poética até, mas a gente conseguiu consolidar o hard skills, né, esse conceito de planejamento estratégico, foco, desempenho, com soft skills, que, aliás, não é nem tão soft assim, essa questão de autoconhecimento, conexão com as pessoas, influência. Se a gente for pensar da complexidade disso, é muito mais hard, mas está tudo bem. E aí a gente olhou para tudo isso e a gente criou um programa, uma imersão na época, uma experiência para dentro, só que usando uma linguagem muito corporativa, senão a gente não ia conectar no mundo corporativo. E a gente pode voltar um pouquinho atrás, anos 90, anos 80 para 90, Daniel Goleman falando de inteligência emocional. O mundo administrativo olhou e falou, não, isso não é para gente. Isso aqui são para os psicólogos. Não, foi isso. Foi muito pejorativo. É um livro denso, é difícil, não quero. O negócio é número, é resultado. Tá bom. Então a gente veio acompanhando liderança autocrática, resultado, pessoas são números, isso em toda a nossa trajetória. Então a gente mascarou um programa que trabalha fortemente inteligência emocional e autoconhecimento com linguagem muito executiva. E quando a gente se conectou com as pessoas e nós fizemos eles abrirem os olhos através deles perceberem o comportamento deles com feedback, em programas, em situações de pressão. E a gente começou a descobrir o seguinte, o ser humano se revela, Diogo, principalmente nesse contexto corporativo, de várias formas. A gente criou um contexto que era assim, sob pressão, dando poder e o lúdico. A pressão, que a gente estabelecia uma competição entre eles, entre equipes, para trazer resultado, aquilo que acontece no mundo corporativo.
O poder, porque a gente criava líderes entre eles. Então, era líderes conduzindo líderes de outras organizações. O lúdico, porque a gente quebrava aqueles momentos, onde alguns vão falar, abraçação de árvore, porque o mundo corporativo não gosta de ouvir isso. Aliás, se a gente for pegar na essência, abraçar uma árvore é uma energia maravilhosa, mas não dá para falar sobre isso. Então, a gente criava situações, vivências, onde eles externavam os comportamentos. E a gente olhava, tinha avaliação deles como líder, onde os liderados falavam o seguinte: não me respeita, não leva em consideração o impacto emocional dos comportamentos nas nossas emoções, entre outras coisas. Com isso em mãos escrito, eu não acredito nisso. É situacional. Só que com isso escrito e mais o cenário que a gente criava, tudo isso aparecia. E a partir daí, com esse feedback, a gente conseguia expandir a consciência deles e falar: então, meu amigo, este comportamento está te ajudando ou está te atrapalhando? E aí, neste impacto de consciência, eles começavam uma jornada de mudança. E eles entendiam que o quê? E aí, para responder a sua pergunta, o que conecta? O que conecta é eles reconhecerem que erram, eles entenderem a dor e a história do outro, eles co-criarem. Tem uma frase que eu gosto, que eu uso muito essa frase, mas na experiência, que é: as pessoas apoiam o mundo que ajudaram a criar. Ou seja, eu venho de uma geração, Diogo, que eu fui gestor de projetos, então fazia cronogramas em project, um MS Project bonito, com um caminho crítico, tudo aquilo lindo, e entregava para a minha equipe, eles colocavam na gaveta. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Não funcionava. Até que então comecei a fazer cronograma com papel de pão. Planilha Excel. E uma época lá atrás era Lotus 1, 2, 3. Então a gente fazia juntos, discutia juntos. Como fazia juntos? Discutia juntos. O que acontecia? Todo mundo se torna dono daquilo de tudo, que hoje a gente chama de cocriação. Então, é isso. Repete a frase para nós aí. As pessoas apoiam um mundo em que ajudaram a criar. Tá? E aí eu aprendi, sabe como? No aniversário da minha sobrinha. A minha sobrinha, ela estava defendendo a mesa do brigadeiro, né? Ninguém podia pegar o brigadeiro. E eu já falava essa frase, de certa forma. Isso só se sustentou, ficou mais forte. E aí chegavam as crianças e ela convencia as outras crianças dessa brincadeira de proteger a mesa do bolo, para não pegar os brigadeiros. E elas começaram a dar volta nas mesas, brincar, mas por horas. E eu fiquei olhando aquilo. Aí o meu irmão: tá vendo como funciona aquilo que você fala? Eu olhei assim e eu falei: é comportamental. Tá aí. Quer engajar alguém? Chama para co-criar junto. Reconhece seus erros, demonstra suas vulnerabilidades. E aí a liderança ela começa a acontecer de uma maneira conectada. Bárbaro. Eu acho que são vários pontos muito fundamentais dessa conexão que você traz. E você trouxe uma que eu achei, nessa história que você contou aí, tem uma coisa também que me chamou a atenção, que é a comunicação adequada, né? No sentido de como fisgar as pessoas para onde conectá-las no começo, né? A partir de uma comunicação e de uma atividade, vamos dizer assim, que conecte com elas conceitualmente, né? Como, sabe, se eu falar tal coisa aqui, os caras vão achar que, como você falou, né, do Daniel Goleman, no começo as pessoas achavam estranho, né? Ou seja, encaixar, que às vezes são ideias ou são princípios muito importantes, mas comunicados de maneira equivocada, né? Com uma linguagem ou de uma vibração que não encaixa com quem precisa ouvir aquilo, né? Eu acho que você é um cara que sabe afinar muito bem essa conversa, né? Para que a pessoa não caia nos seus próprios preconceitos, né? Não seja vítima dos seus próprios preconceitos do conteúdo que ela, na verdade, está precisando. Obrigado, Gracinha. O que acontece é o seguinte: tem um ponto, Diogo. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo seu aplicativo Símbolo, né? Eu quero trazer isso com isso que você comentou. Ele por si só,
quando você olha a imensidão daquilo e da profundidade de transformação que traz, é algo que eu sempre acreditei que poderia ter no mundo corporativo e para os líderes. É o que eles estão mais precisando agora nesse momento. Então, o que acontece? Como levar isso para o executivo, para o líder da organização, ele não achar que é balela, ele não precisa disso? Ou é uma coisa, isso desconecta, pois existe esse julgamento muito forte hoje. Por exemplo, eu estou com 60 executivos numa empresa começando a utilizar o símbolo. Gerentes executivos, são dois grupos, eles estão começando agora nesse movimento, porque eu disse e mostrei para eles o que estava por detrás das estratégias emocionais para você alcançar resultado, para desenvolver uma liderança inspiradora, porque é o que eu acredito, é o que eu vivencio nos últimos anos, tá? Então, eu concordo com você, eu aprendi a afinar essa linguagem e me conectar com as pessoas e com coisas muito simples, tá? Eu sempre acreditei que e isso é uma frase que eu escutei num filme do Poder Além da Vida. Você sabe aquele filme Poder Além da Vida, da história do Dan Millman? Já teve a oportunidade Não. de assistir? Dan Millman é um ginasta americano, hoje é um palestrante motivacional e conta a história dele. É lindo, mas ele tem uma mensagem muito forte da transformação pessoal dele como atleta, de arrogante para uma pessoa mais conectada, mais humilde e num desempenho absurdo. E ele tem uma frase em algum contexto, no momento do livro, que ele fala o seguinte: as pessoas mais difíceis de serem amadas é as que mais precisam de amor. Tá? Então, as pessoas mais difíceis de serem amadas é as que mais precisam de amor. Quando a gente traz isso para o contexto psicológico, emocional, que você é o mestre nisso, a gente consegue entender tudo. Naquela época não tinha a minha capacidade que eu tenho hoje de entender as emoções, mas eu já entendia muitas coisas. Então, eu olhava para isso, eu encontrava um executivo que vinha assim, sabe, dando carteirada, líder autocrático, dando porrada. Eu falava, ele está gritando aqui, está pedindo ajuda, é isso que ele está fazendo. Então, a estratégia de comunicação para uma pessoa, um profissional assim, ela é diferente de um outro profissional. Então, o líder ele tem que ter, vamos lá, primeira coisa, entender o nível de maturidade com quem ele está lidando no aspecto profissional e, consequentemente, emocional. Depois, entender os aspectos comportamentais, as preferências comportamentais. Ele não precisa se tornar um psicólogo, não precisa fazer nada disso para ele olhar para isso de uma maneira prática e se desenvolver. Foi o que a gente sempre ensinou. Então a gente ensina lá para ele entender, bom, eu não posso pegar uma pessoa que acabou de entrar no meu time, ele é um principiante. Eu tenho que ter uma atitude diferente com ele. Diferente daquele que eu tenho e está há muito tempo, ele já é uma pessoa que tem condições de andar sozinho. Só que alguns líderes tratam esse que acabou de entrar e aquele do mesmo jeito, controlando. E tem que tratar diferente porque as pessoas são diferentes. E as pessoas têm comportamentos diferentes. Eu uso, por exemplo, o DISC. Não faz avaliação de personalidade, faz simplesmente um teste de preferências comportamentais. E de verdade, eu falo que é liderando com criatividade. Aqui a Lília está falando também da liderança situacional, que é muito, muito bom isso também, que é o que eu falei aqui dos níveis de maturidade. E aí o que acontece quando você olha os aspectos comportamentais? Tem pessoas na minha equipe que eu tenho que acompanhar. Eu ligo e pergunto, como você está? E essa pessoa se enche de motivação, é manipulação? Não, é como ela funciona. Então a mensagem que eu estou passando, eu respeito você do jeito que você é. Então a primeira conexão é como você está. Faço um acompanhamento do apoio e suporte. Ela voa. Tem outra pessoa na minha equipe, eu coloco a meta aqui em cima e desafio. Não posso ficar ligando todo dia. Porque ela tem um estilo de mais autonomia. Percebendo tudo isso, você se torna um maestro na condução do seu time e aquela questão de você se tornar um camaleão. Ou seja, por isso que a gente precisa de autoconhecimento. Ter a capacidade de adaptabilidade a contextos, situações e pessoas nos diferentes perfis. Se a gente não faz isso, a gente só lidera de um jeito. Eu acho que você está falando uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, em vez de usar aquela regra, né, de trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Exatamente. Porque a primeira versão, essa, trate como você gostaria de ser tratado, ela parte do princípio que as pessoas vão ser como você, né?
Se a outra pessoa for como você, tiver um perfil parecido, até funciona. Mas o fato é que projeta as nossas preferências, nossos valores no outro, sendo que o outro pode ter valores ou preferências, ou valores, ou gatilhos, né? O que pode ser estimulante para um pode ser desestimulante para outro, prejudicial. E acho que encaixar isso de novo me parece a gente falou de afinação, né? Me É, parece também que isso se vem como essa história do maestro, né? O maestro que vai podendo reger, no sentido de tirar o melhor das pessoas para essa orquestra sinfônica ali soar bem, né? Entendendo que tem essas particularidades de instrumentos e de instrumentistas. E eu acho isso bárbaro, né? E o disque para você é um referencial muito bom e fácil, pelo que eu entendi, de fazer essa conexão com as pessoas também, de encontrar esse encaixe, pelo que eu entendi. exatamente. E assim, muitas pessoas falam assim, mas existem outras ferramentas mais profundas, tudo depende do que eu quero. Se eu quero fazer uma avaliação de um executivo com um nível de profundidade, analisar traços de personalidade, eu vou usar talvez o MBTI ou uma outra ferramenta. O DISC para a liderança é uma ferramenta prática, simples e funciona. Como que eu vou dar feedback para uma pessoa mais direta e objetiva, por exemplo? É Hum, diferente da forma que eu vou dar um feedback para uma pessoa mais comedida, mais introspectiva. Então, na liderança, por exemplo, quem lidera mais, o introspectivo ou o extrovertido? Os dois. Não é uma uhum, questão do perfil. O perfil não determina quem você é. O perfil, imagine o seguinte, um iceberg. No iceberg você enxerga o que está acima do nível do mar. E acima do nível do mar são os comportamentos. É o que determina que você é? Não. É o que determina como você mostra os seus comportamentos. É a roupa que a gente veste. Abaixo do nível do mar, aí a gente entra nessa esfera de muito mais profundidade. O iceberg é muito maior, porque a estrutura é profunda. Aí são nossos valores, os nossos esquemas criados na nossa vida, e esses esquemas criados têm essas conexões com as necessidades emocionais, com a linha lá que eu aprendi com você, né, Diogo, do timeline, da linha do tempo do sofrimento e trauma, que se a gente for olhar para a antroposofia, tem lá os setênios, que é a autobiografia. Ela é muito mais forte quando a gente usa a nossa história para se conectar com as pessoas. A gente tem que usar a nossa história pessoal, como a gente conta a nossa história para conectar e inspirar as pessoas para a gente atingir os nossos resultados, sabe? Todo mundo tem uma história muito boa e bonita a ser contada. É isso. bárbaro. Ótimo, eu queria te ouvir um pouquinho mais também sobre cultura mesmo organizacional. E eu fico um pouco chocado, assim, como o linguajar que muitas empresas usam, né, com alguns empresários, enfim, quando se fala um pouco sobre as empresas, às vezes me choca um linguajar que é muito mecanicista, muito mecânico, como se a empresa fosse uma engrenagem, onde as pessoas são peças dessa engrenagem e as pessoas são desligadas. Eu acho estranho, sabe? Eu acho isso muito estranho. Eu estou colocando uma questão pessoal, assim, mas eu acho que o fulano foi desligado, né? Como se fosse um interruptor que você liga uma chave, que você liga e desliga. E eu tenho estudado um pouquinho sobre isso também, eu refletido também sobre isso, até no símbolo, né? Que tipo de empresa a gente é. Né, sobre qual é a metáfora que está por trás da empresa, né? E até que o quanto realmente as empresas estão nessa metáfora dessa engrenagem, dessa máquina, onde somos peças para uma máquina que tem que estar bem azeitada, ou outras metáforas possíveis. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre, né, você é um grande conhecedor de cultura, né, e de modelos culturais e de intervenções culturais. Se você puder Sim, comentar sobre sim. isso. Primeira coisa, os aspectos culturais, né? Eu acho que eu acredito que o momento atual ele ele está gritando para nós para a gente começar a rever isso. E a gente tem a grande oportunidade, de profissionais assim como eu, como você, por isso que a gente está junto em algumas intervenções aí no mundo corporativo. Eu espero que a gente consiga entrar cada vez mais, porque isso é o que precisa. Tudo começa na cultura, né?
Pense em três coisas, assim, três pontos. Imagina uma pirâmide, né? A gente tem nessas três coisas importantes uma empresa. A gente tem a estratégia da empresa, a gente tem a cultura da empresa e tem a liderança da empresa. Tudo bem? A, a estratégia, como diria lá o Tom Peters, é isso. Acho que foi o Tom Peters, mas daqui a pouco eu lembro se foi ele ou não. Ela é ação no café da manhã para a cultura. A cultura come estratégia no café da manhã. Tá? Estratégia nenhuma é sustentada se não tiver uma cultura alinhada com a estratégia. Esse é o ponto. E a gente pode pensar numa estratégia de onde eu estou, onde eu quero chegar. Sabe? Não estou falando em desdobramento estratégico para ter todo aquele desdobramento. Não. Onde que você está? Sabe aquela questão de visão de 5 anos? Se bem que hoje tem que pensar para 6 meses. Onde você está? Não tem essa história. Vamos fazer um planejamento estratégico. Lembra na faculdade ou na pós-graduação, a gente tinha lá planejamento estratégico, estudava tanto tempo e ficava fazendo um plano de negócio por 6 meses. Hoje você faz agora, mas já não funciona mais. Então é um movimento diferente. A gente está num movimento diferente. Mesmo assim, a gente tem que ter uma estratégia. Quem você quer ser quando crescer, ok? Vamos lá, uma visão massiva, um crescimento de alavancagem para o seu negócio. Tudo bem. Aí, a partir daí, você tem que ter uma cultura. Quem cria a cultura? É o líder. E uma cultura, ela é o resultado da liderança atual somado aos resquícios das lideranças anteriores. Peter Drucker, obrigado, querida. Peter Drucker disse essa frase. Então, a cultura, ela é isso, ela é liderança atual somada aos resquícios das culturas anteriores. Por quê? A partir do momento que a cultura ela é criada, isso faz parte da identidade daquele ambiente, daquela organização. Então, aí você muda o gestor, muda o líder, tem uma nova energia. Não! Você tem uma história ali, está na energia daquela organização. A mudança, ela não acontece virando uma chavezinha, agora é um novo momento. Não. A mudança, ela começa pelo final. E o final é a fase do desapego ao jeito que era, ao desapego do que foi deixado de herança das culturas anteriores, onde a gente entra num processo lá de negação, de processo de mudança, né, frustração, raiva, até que chega um momento que parece que tudo está neutralizado, Diogo. Piora. Ou seja, piora antes de melhorar nesse processo de cultura. A partir daí, a gente começa a ter alinhamento e o que eu chamo de engajamento. E olhando para tudo isso, a gente tem que saber medir a taxa de entropia das organizações. Palavrinha bonita e roubada da física, que é um gasto de energia absurdo para pouco resultado. Quem está assistindo agora a gente aqui deve perceber nas empresas, você está fazendo uma atividade departamental, todo mundo envolvido e a coisa não vai. E a coisa não vai e não gira. Entropia. Então, quanto mais alta a entropia de uma organização, significa que tem uma cultura doente. Uma cultura doente significa que tem baixo engajamento. Baixo engajamento, lucro baixo, e aí você tem que pode fazer duas coisas. Ou a liderança muda, ou você muda os líderes. Então, o aspecto cultural é isso, liderança. E nesses dois caminhos, né? O que você... Eu acho que imagino também que tem um intermediário, né, de mudar algumas pessoas e outras manter, enfim. O que você acha que funciona mais? Assim, se a empresa está precisando fazer um upgrade cultural, ou depende muito do perfil também desses líderes, se são líderes mais abertos, mais... eu acho que também tem uma questão que deve ser interessante nisso aí, que é qual é o estado, né, o estado de abertura desse líder, porque até pode ser um líder muito arrogante, mas se ele foi bastante castigado, ele vai estar mais humilde, né? Como é que você entende na tua experiência, o que tem funcionado mais, assim, o que você sabe, assim, nessa área? As pessoas são bastante plásticas nesse processo ou realmente tem algumas pessoas que não vão mudar ou você daqui a pouco faz um DISC, né, ou alguma avaliação e diz, olha, essa aqui, por mais que eu queira, não vai ter como mudar. Olha, Diogo, eu já passei por tanta situação e a experiência me mostrou que sim, as pessoas mudam e tudo depende do evento que vai fazer elas mudarem. E normalmente o evento tem que ser impactante, tá? Ou seja, duas coisas, ou dor ou prazer.
Tá? O dor é o prazer. E as mudanças acontecem quando você está perdendo muito resultado na empresa, turnover altíssimo, absenteísmo lá em cima. Pior que isso é o presenteísmo, né? Que as pessoas estão ali, estão doentes, não estão acontecendo, não tá percebendo, mas está lá, está doente. A motivação cai, engajamento cai, produtividade cai e entra nessa entropia que eu falei para vocês. Tem um aspecto importante: time. O time que a empresa precisa dar essa alavancada versus um sponsor, tá? Para um processo de mudança ser bem efetivo. O sponsor normalmente é o CEO da organização, é o líder número um. Se esse CEO compra essa ideia de transformação, você tem um efeito, sabe, cascateado isso para a organização inteira como um efeito dominó, com desafios muito grandes. Porque imagine o seguinte, é top-down, que acaba sendo o melhor modelo, só que de cima para baixo, de baixo para cima também, todo mundo comprando essa ideia. E aí exige um processo de comunicação muito forte. E aquela história de walk the talk, né? Você tem que andar aquilo que você fala, porque aquilo que a gente grita muito mais alto do que aquilo que a gente fala. E na liderança, isso cola. Aquela história, né? Se a gente for falar do nosso cérebro, se a gente levar isso para a liderança, a nossa mente, ela é um velcro para as más experiências e um teflon para boas experiências, né? Essa frase não é minha frase de um americano que fala sobre resiliência, ela é muito forte isso. E, de fato, um exemplo ruim ele é copiado agora. Um bom exemplo, ele demora a ser copiado, a ser replicado. Por isso que a gente tem que ter uma perspectiva mais positiva, que quando a gente falava de psicologia positiva, ou de pensamento positivo lá atrás, as pessoas davam risada da gente, falava que era autoajuda, né? Só que a perspectiva positiva é um aspecto extremamente importante dentro dos elementos que o próprio Daniel Goleman coloca na inteligência emocional, que é o que vai gerar uma liderança. A liderança ela é contagiosa. Ela é contagiosa. Então, se tem um líder que tem uma perspectiva positiva, o contágio vai ser criar um ambiente psicologicamente saudável. Pessoas se sentindo bem, sendo elas mesmas, sendo motivadas por aquilo que elas têm de pontos fortes, elas se engajam mais, têm mais resultado. Agora, a perspectiva negativa, já que a liderança é contagiosa, a gente começa a perceber as crias que são criadas de líderes autocráticos que controlam tudo e todos, ambientes que não têm confiança, ambientes tóxicos. Não vai funcionar. E o mundo executivo já percebeu que sem isso eles não vão gerar lucro e resultado nas organizações. Então, esse é o momento. Será que já percebeu mesmo? Tá com medo, pelo menos, mas muito medo. Eu acho que tem a sensação que assim, também não é um ambiente, convivo com percebo algumas empresas, a gente interage com alguma coisa, eu aprendo muito de ti também, mas me parece que tem uma certa heterogeneidade, né? Às vezes na mesma área tem líderes ainda muito no modelo de comando e controle e autocráticos e não não confiando nas pessoas, que tem uma visão do ser humano pessimista, que se não tiver o chicotinho, a cenourinha, eles não vão fazer nada. Isso estou exagerando, talvez dramatizando, mas ainda conheço algumas empresas que ainda operam nesse modelo, né? Enfim, daí acho que a grande questão é essa, né? Como é que até quando essas empresas vão sobreviver, né? Porque acho que agora a gente está com uma pressão seletiva muito grande. Quando todas as empresas eram assim, talvez não tivesse muita opção, né? Mas hoje várias empresas estão acordando para isso que você está falando, né? Estão acordando porque senão não sobrevive. E da segurança psicológica. Acho que isso. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre, né, de novo, o que os líderes, ou que cultura, como essa cultura, como os líderes podem realmente garantir ou assegurar ou fomentar um ambiente de segurança psicológica, que eu acho hoje realmente uma das coisas mais fundamentais que uma empresa pode construir, né? Com certeza, porque se você for olhar para o Vale do Silício, as grandes empresas hoje foram para esse caminho porque perceberam que não vão sobreviver se não olhar para isso. Então, por exemplo, puxa, Diogo, você fala bastante isso, né? Se a gente for olhar os aspectos psicológicos e emocionais das pessoas, esses líderes machucados numa trajetória de vida, porque é isso, é dor.
Basicamente, eles externam isso pelos seus medos, suas necessidades. Quem controla? Tem medo do quê? Quem é paternalista? Tem medo do quê? Quem é autocrático? Tem medo do quê? Quando eu grito com alguém numa liderança, eu estou com medo do quê? Com medo de não ser importante o suficiente, estar no número 1 da cadeia alimentar. Quem é paternalista, provavelmente tem uma questão muito forte ali de medo de magoar os outros e não vai ser bem querido. Então, eles estão olhando para isso e se sentindo impactados, tá? Porque eu falo dos medos da liderança nas minhas intervenções nas empresas. E quando eles olham para isso... Me fala um pouquinho mais desses medos. Quais são os medos que você reconhece assim como os mais importantes dos líderes? Ou desses tipos? Você acabou de falar alguns tipos, né, de líderes ou de atitudes. E o que são os medos subjacentes, então? Ou esses medos que estão escondidos, mascarados aí? Isso eu acho que é muito interessante. É interessante, eu uso uma linguagem de cultura para falar dos medos dos aspectos até psicológicos, que é um condicionamento psicológico, né, basicamente. É mental. Não é o medo real que a gente sente, esse medo que pode virar um pânico, pode virar uma fobia. Não estou falando desse medo. Aliás, a emoção, medo, é importante para nós, não vou entrar nessa área, mas para a liderança, o que acontece? Tem aqueles que têm medo de não ter o suficiente para sobreviver. Eu gosto muito de usar o conceito lá do Richard Barrett, que para mim ele é pragmático, é um engenheiro que criou, mas ele expandiu a consciência dele bebendo de várias águas, aí de Ken Wilber, teoria U, entre outras coisas. Então, ele expandiu o nível de consciência de necessidades de deficiência e de crescimento para 7 níveis de consciência, distribuindo valores. Tá? E para cada nível de consciência, que são 7, existem os estilos de liderança. Então, por exemplo, e ele dividiu 3 estilos de liderança focados no ego, e mais 4 estilos de liderança, um é transformação, e mais 3 focados na alma. Alma no contexto conexão com as pessoas, visão de futuro e propósito. Tudo bem? Liderança inspiradora. E o focado no ego, estão todos focados nos nossos medos. Mas todos os 7 são importantes. A gente tem que saber navegar em todos eles. Só que, quando os líderes se sentem, nós nos sentimos ameaçados em algum tipo de situação, a gente acaba acessando o nosso pior. Tá? Então, por exemplo, tem um medo que a gente chama de medo de nível 1, que é o medo de não ter o suficiente para sobreviver. Isso significa o quê? Eu não tenho dinheiro para pagar a conta aqui na empresa. A gente não tem lucro, então redução de custo. Reduz custo e corta o custo na carne. O fantasma da escassez, digamos assim, né? Isso é um medo. E por ele ter esse medo, o que ele faz? Ele se torna autocrático. Num dia ruim, se sentindo ameaçado financeiramente, e aí ele tem comportamentos, por exemplo, de não confiar, tem que ver tudo e direciona tudo, e é o medo. E este comportamento numa empresa, numa liderança, você pode perceber uma empresa que começa a cortar custo de tudo, corta pessoas, corta na carne e depois não tem mais a possibilidade de crescer. Então, quantas vezes eu discuti conversas difíceis com líderes em team buildings, que eu faço bastante, dessa questão. Não, tem que cortar custo, não sobrevive. Tem que cortar custo, não sobrevive. Quando você vai investigando, são os medos. E aí criam-se os silos nas empresas, porque existem os desafios das confianças. As pessoas não confiam no líder, não confiam na outra área, se fecham, não posso contar informação. Cadê o pensamento sistêmico de uma organização onde tem que entender todas as áreas são interligadas e o todo que traz resultado? Não tem, porque ele está focado no ego dele. Então, o medo de nível 1 é o medo dessa escassez, tá, Diogo? E aí cria-se o líder autocrático. Só que tem que ter esse controle de custo, isso é gestão. Num dia bom, seria o líder gestor de crise, sabe? Aquele que olha muito bem para uma crise e sabe como tomar as melhores decisões. Que faz parte de uma organização, você tem que tomar decisões difíceis. É bem diferente da ditadura, tá? Aí você tem o medo de nível 2, que é o medo de não ser amado, né? O medo que não gostem de você. Sabe onde eu identifico esses medos, Diogo? Na avaliação 360 graus. Não sei se o público aqui conhece uma avaliação 360 graus, que é quando eu, líder, os meus liderados me avaliam nos meus comportamentos, em várias competências, os meus pares me avaliam e o meu líder me avalia também. Então, numa visão 360 graus, todo mundo me avaliou. E eu tenho todo um conceito, um conteúdo de feedbacks. E alguns que a gente já entrega uma avaliação como essa,
num programa de imersão, por exemplo, a gente já sabe que no dia seguinte alguns acordam com dor de barriga, e nos nossos eventos, durante mais de 10 anos, as pessoas falavam assim, tem que ver a comida do hotel, porque eu acho que tem algum problema, fiquei com dor de barriga. E foi na noite anterior, que não foi, é emocional, você sabe bem melhor do que eu isso. E a gente, bom, teve uma 360 aguda. Bom, mas aí ali eu descubro o nível, todos os níveis, mas o nível 2 é muito fácil. Quando tem uma frase assim, ele não é assertivo, não se posiciona, não fala o que pensa e quer agradar todo mundo. Não dá feedback. Esse é o 2. Medo de não ser gostado. É o perfil de líder paternalista que tem mais dificuldade de dizer não, e dificuldade de se posicionar, e dificuldade de desagradar o outro. E no mundo corporativo, nas relações, muitas vezes você vai dar o outro que ele necessita, não o que ele quer. E aí que dá esse desafio enorme. Só que no dia ruim, num dia bom, seria o quê? É um líder com foco nas relações, com foco numa comunicação mais aberta, numa cocriação, num trabalho em equipe. Isso é bom. Entendi. Você tem que ver os cenários, né? O contexto onde ele está fluindo, vamos dizer assim, onde as coisas estão favoráveis, essas características dele se expressam mais como forças, em outros contextos essas características talvez se expressem mais como limitações. Diogo, por isso que muita gente confundia essa questão da inteligência emocional associando a isso. Acha que inteligência emocional é você ser bonzinho, é você agradar as pessoas e se dar bem com todo mundo. Não é! Tem que ter muita inteligência emocional para você falar para a pessoa aquilo que ela não quer ouvir, mas que ela precisa ouvir para se tornar a pessoa que ela nem imaginava que poderia se tornar. Entendeu? É isso. É assertividade, falar mesmo que doa, e isso é inteligência emocional também. Não é ser bonzinho. Perfeito, então tem uma confusão muito grande. Perfeito. Bom, e por último, o medo de nível 3, que está associado à autoestima, né? Ele está associado ao medo de não ser bom o suficiente ou importante o suficiente. E aí eu percebo vários líderes assim, os mais competitivos, os líderes mais centralizadores, muitas vezes muito burocráticos, tem que checar tudo e ver tudo, e muitas vezes é o líder que ele tem que dar sempre a última palavra. Nos team builders é bem interessante, né? Quando tem um CEO e vários C-levels, é muito rico isso, porque eu tenho 10 anos assim para contar de team builders que é bem rico, porque, por exemplo, o CEO dá uma opinião, aí o outro, o vice-presidente dá outra opinião, o outro dá uma opinião e nunca para de dar opinião, porque sempre tem a opinião de um por último para ficar forte, porque isso chama-se poder. Tá? Então é uma dinâmica muito forte do ego. Então esse tipo de liderança é uma liderança centralizadora, tá? De controle do controle. E é por causa do medo de não ser bom o suficiente. Ele nunca está satisfeito. Entendi. Então esses são os 3 medos básicos que você identifica, né? Esse terceiro de medo de não ser bom o suficiente, de não ser gostado, o segundo, e de o primeiro, não ter escassez. De não ter o suficiente o primeiro, né? E como é que, agora entrando, né, também, como é que você como é que você opera, né, com essas, o quanto a vulnerabilidade, agora entrando especificamente, né, no tema aqui, o quanto a vulnerabilidade é um caminho, né, final para começar a se libertar, quem sabe desses medos ou dessas inseguranças, talvez seja um outro bom nome, né, para isso aí. Certamente fique tranquilo, pessoal, que vai ficar gravado assim. Se não ficar gravado, é por algum problema técnico. Teve uma vez uma live que eu fiz que não foi gravado, mas com certeza vai ficar gravado. Fiquem tranquilos. Então eu queria saber um pouquinho da vulnerabilidade, eu acho que está sendo uma revolução quase, né? Tá. A vulnerabilidade como quem sabe, esse oxigênio restaurador das rigidezes e tramas aí da instituição dos líderes. Fala um pouquinho para nós disso. E o quanto isso tem sido, se é que esse uma das maneiras de se libertar desses medos e inseguranças de nível 1, 2, 3.
Lógico, tem outros mais medos que permeiam tudo isso, mas assim, né, Diogo? É, eu gosto muito da Brené Brown, acho que muitos aqui devem ter escutado. Ah lá, Patrick Lencioni também trabalha muito forte com a questão de modelos de equipes, que trabalha principalmente a confiança. Mas assim, Uhum. a Brené Brown, ela trabalha essa questão da vulnerabilidade de um ponto de vista muito rico, tá? A vulnerabilidade, porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Em 2011, eu vou fazer um curso nos Estados Unidos, no CCL, que é o Centro de Liderança Criativa, que era para liderar líderes, né? E ali eu fiz a minha avaliação 360 na minha empresa, já trabalhava com desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de desempenho nas empresas, e eu estou lá para trabalhar, para aprender mais, para me desenvolver. Eram 15 profissionais do mundo inteiro, aí abri minha avaliação 360, igualzinho a gente fazia, abri a minha, vamos ver. Né? E a gente abre a avaliação 360, é engraçado o ser humano. Eu sempre falava isso para os participantes, eles vão direto para onde? Para a parte escrita e dos pontos fracos, sabe? Quer ver? 90% de coisas fantásticas para você avaliar, vai para o negativo. E eu me peguei fazendo a mesma coisa. Aí estava lá escrito: eu tenho medo de falar com o PA. Já me veio um gatilho assim: como assim tem medo de falar comigo? Como assim? Aí eu percebi no meu comportamento: como assim? Eu sou eu. Eu converso com todo mundo, me conecto com todo mundo, ajudo todo mundo, sou generoso, faço isso, aquilo, né? Fazendo uma autoavaliação nesse aspecto extremamente positivo. E eu fiquei pensando lá, e a gente foi acompanhado por um coach lá, né? Aí ele falou: nas atividades aqui, você foi top com todo mundo, se conectou, o que que é isso? Falei: eu já sei o que é isso. Eu estava avaliando, e ainda bem que eu não estava lá, né? Porque se eu estava lá, esse foi o gatilho. Que bom que eu estava na imersão lá em outro país. Aí eu falei: já sei o que é. Eu, por estar muito atribulado com muitas coisas para fazer, quando eu chego na empresa, eu estou com a cabeça a mil, não tenho tempo de ficar conversando com as pessoas nesses momentos. Então alguém vem falar comigo, eu tenho quase vontade de falar: edita, edita, aí no meu perfil. Para quem conhece, diz que eu tenho um perfil mais dominante e de conexão, de relacionamento. Então, muitas vezes, quando, mesmo tendo consciência do perfil, esse tipo de perfil, ele tem a tendência a atropelar algumas pessoas. Pessoas que pensam mais, são mais comedidas. E eu fazia isso no meu momento de estresse e depressão. Aí eu falei Uhum. isso para ele, eu percebi. Ele falou: pois é. Aí ele me deu de presente, né? Eu falei isso numa live outro dia. Ele desenhou aqui na minha mão a tecla pause. Ele falou: ó, sempre que você tiver vontade de fazer isso, olha para essa tecla, como gatilho para uma mudança comportamental. Diogo, eu agradeço aquela tecla até hoje, né? Porque para diminuir a ansiedade, lógico, depois meditando muito, entre outras coisas, isso melhorou muito. Mas era o aspecto de eu ter olhar para dentro, reconhecer o meu ponto fraco, que era a falta de paciências com pessoas que não tinham o mesmo perfil que o meu. Perfeito. Então, tinha um julgamento muito grande. E aí, muitas vezes, o julgamento era: pessoas que não têm o mesmo perfil que eu e não têm a mesma velocidade que eu, logo são lentas. E foi Uhum. horroroso olhar para isso. E eram as pessoas que mais poderiam performar, ter resultado, por terem uma questão de planejar muito melhor. Então, isso me ajudou a respeitar mais as pessoas. Então, eu reconheci isso e gerou uma mudança muito grande. Bom, eu estou falando tudo isso para quê? Quando a pessoa se torna vulnerável de reconhecer os seus erros, ela entra no processo de mudança e a equipe acolhe de uma maneira fantástica, porque você cria uma autoridade verdadeira. Você não é um super-homem. A gente também Uhum. erra, a gente não tem todas as informações, e você deu uma analogia maravilhosa aqui, que é do maestro. E eles fazem muito esses programas assim, colocam um maestro no palco nos Estados Unidos para falar de liderança. Né? E uma vez num seminário em San Diego, o maestro entrou e falou o seguinte: vocês vão ouvir uma música agora. Aí ele saiu. Aí os músicos tocaram a música. Aí ele voltou e falou: vocês gostaram? Muito. Não precisavam de mim, né? Tá bom, vou tocar mais uma vez a música. Não, e todo mundo olhou e falou: não precisava mesmo, né? Tudo bem, você treinou, eles estão muito bons. Aí ele tocou a mesma música, só que com aqueles trejeitos do maestro conduzindo, olhando para os músicos, se conectando. Arrepiou, Diogo. Foi um negócio de louco, sentir aquela emoção toda. Aí ele virou e falou assim:
Isso é liderança. Aí ele falou o seguinte: quando eu não estou, a minha equipe sabe o que tem que fazer e faz muito bem feito. Quando eu estou, eu extraio o melhor e o máximo de cada um, para poder todo mundo conduzir numa sintonia e trazer esse resultado. E ele falou: eu não sei tocar os instrumentos musicais, eles sabem tocar melhor do que eu, mas eu sei tocar um pouco de cada um para ter a capacidade de extrair o melhor de cada um. Esse é o meu papel como maestro. E se a gente for trazer essa analogia para a liderança, é a mesma coisa. Você tem que ter a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, não precisa saber tudo, e na somatória da cocriação, dessa complementariedade, que a gente ganha. Que a gente ganha e tem um resultado extraordinário nas empresas. Acho que aqui você está tocando também num conceito que é muito importante, que está se falando muito, né, que é de diversidade, né? E diversidade não inclui só questões, que é muito importante, obviamente, que inclua questões raciais, que inclua questões de sexo, questões de, enfim, toda a questão social que está trazendo, mas acho que também a gente pode pensar nessa diversidade de temperamentos, né, de jeitos, né, de backgrounds, né, inclusive de culturas, né, também trazendo em multinacionais pessoas que têm valores diferentes, né, que vêm e acho que é uma dos valores, acho que interessante também, que hoje ajuda na resiliência das empresas, são as empresas que abraçam essa diversidade, né, esses contrapontos, né, aberto ao contraponto, aberto à contradição, uma aparente contradição. E essa contradição traz adaptabilidade, né? Senão a gente acaba, imagino, ouvindo o que a gente quer ouvir, mas a empresa vai se direcionando para onde a gente não quer que ela vá, né? Eu queria que você, quem sabe, falasse um pouquinho, como é que você está vendo essa questão da diversidade e o quanto isso, talvez, né, concatene com esse aspecto de vulnerabilidade, quantas lideranças estão realmente abertas para isso, ou tão ávidas até por trazerem pessoas que pensem diferente, que tenham perfis diferentes, backgrounds diferentes. Depois eu vou querer responder a pergunta aqui do Júnior, tá? Que isso vai ser importante para ele. Tá. Diogo, eu vejo... E depois eu tenho uma perguntinha também aqui na caixa para ti depois. Tá. Diogo, eu penso o seguinte, está tendo um estímulo muito grande disso. Principalmente quando você olha agora para a liderança feminina, ganhando um espaço muito forte, diversidade, sabe, equidade, entre outras coisas, está sendo muito forte isso em termos de estímulo. A gente está assim, a passos largos nesse aspecto, mas tem muita coisa para trabalhar ainda. Eu penso que algumas empresas, infelizmente, ainda é um pouco do acompanhar a onda. Outras estão fazendo um trabalho muito mais sério. E isso está fazendo todas as organizações terem um olhar para dentro. É o que eu comento, né? Dessa questão da segurança psicológica. Quando a taxa de mudança interna ela é inferior à taxa de mudança externa, vai dar pau. Essa empresa não vai acompanhar o movimento. Essa é a visão do matemático. Né? Não, mas emocionalmente, se a taxa de mudança interna ela é inferior à taxa de mudança, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente está fadado ao quê? Eu vou fazer uma analogia aqui, tá? Uma falência emocional, tá? Que é entrar nesse aspecto de esgotamento total. Isso acontece em casais também, né? Quando um dos dois, né, acelera o seu processo de desenvolvimento e o outro não, né? Essa taxa está externamente alta e o outro está com a taxa alta, baixa. Eu costumo dizer que são os hertz, né? Se eu estou a 700 hertz aqui, a minha parceira está a 300 hertz, deu pau na máquina. Deu pau. Então isso exige o quê? Alinhamento constante e comunicação. Tá? Para tudo que você me trouxe aqui, ó, você me trouxe essa questão da diversidade, entre outras coisas, a gente tem que olhar para essa taxa de mudança. Então, a taxa de mudança está sendo olhada porque o ambiente todo está provocando isso e a gente tem que ter um olhar real, de verdade para isso, para gerar mudanças efetivas. Tá? Eu penso hoje, pelos trabalhos que eu tenho feito em algumas empresas, esse ano, a gente tem em função desses fatores externos, a grande oportunidade de fazer uma diferença lá fora, de humanizar essas empresas, principalmente com a linguagem de performance e lucro. Tá bom? A humanização vai gerar lucro. A gente não tem que competir com robô. Sabe? É H2H, humano para humano.
O ser humano tem a capacidade de reconhecer seus erros, se conectar com as pessoas de verdade, entender as suas histórias. Eu falei aqui, e é algo que eu acredito, as pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor. Eu me recordo em alguns treinamentos, Diogo, as pessoas olhavam assim, da minha equipe, falavam assim, vixe, PA, aquilo ali é difícil, já deu porrada, nossa equipe foi arrogante, criticou. Aí eu olho assim e falei, nossa, vai ser meu amigo. Sabe por quê? A vida me ensinou isso. Antigamente eu tinha o mesmo comportamento que alguns integrantes da equipe, porque aí é a maturidade que ensina, né? Porque eu olhei aqui, eu olhava, eu falei, ele está gritando ali que está pedindo ajuda. Eu me recordo de uma situação que um rapaz brigou porque não foi informado que tinha que levar roupa de atividade física. Foi, de certa forma, um tom agressivo com a nossa equipe, uma vez, duas vezes, três vezes, estava atrapalhando o treinamento, eu chamei ele para conversar, ele descascou assim, falou assim, eu sou o seu cliente, vocês tinham que ter me avisado. Eu falei, vamos lá, vamos recomeçar do zero. Se você não foi informado disso, eu estou informando agora, a gente vai se alinhar. Agora, mas se você perceber que não dá, faz um favor para você e para nós. Não fica aqui e vai embora. Eu falei, não, mas eu sou seu cliente. Eu falei, não, você não é meu cliente aqui. Você é um participante de uma experiência que eu vou dar 1000% da minha energia para te ajudar, se você quiser te ajudar. Então, a partir de agora, a gente pode recontratar aqui um acordo para a gente olhar e vivenciar uma história diferente daqui, porque eu percebi comportamentos em você que são fantásticos. Você é extremamente competente, tecnicamente, que eu já vi você no planejamento, algumas coisas nas nossas atividades. Mas no comportamento humano, desculpa, você tem muita coisa para aprender. Então, se você quiser que eu te ajude, eu vou te ajudar. Mas não atrapalha aqui. Ele olhou para minha cara. Isso que eu estou falando para você, Diogo, a forma que eu fiz, foi uma forma de comunicação para aquele perfil. E foi verdadeira. Uhum. Eu me conectei com ele, num nível que ele se tornou um amigo meu. E aí, num dos momentos, era no final do treinamento, ele me procurou todo abalado, assim, emotivo. Falou, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, pode me contar, porque eu quero pedir uma ajuda. Eu falei, conta. Ele falou assim, cara, desde que minha mãe faleceu, eu parei de confiar nas pessoas. Porque logo depois eu tive um processo de traição de um sócio. Então, desde então, eu trabalho no mundo corporativo, mas eu sou fechado. Eu falei, pois é, você é brilhante. E você está deixando alguns eventos que aconteceram na sua vida travar para a vida. Você fez isso e eu pontuei os pontos fortes dele e mostrei os impactos do aspecto negativo. Diogo, esse rapaz mudou a estrutura física dele, cuidando mais da saúde, ele foi se especializar em algumas coisas, se tornou um dos maiores divulgadores dessa questão de liderança positiva, inspiradora do mundo. E aí eu olhei numa outra situação, uma outra pessoa ia julgar negativamente e desistir daquela pessoa. Então a vida me ensinou a não desistir das pessoas, e quando elas são e têm comportamentos... Pessoas boas têm comportamentos ruins, essa é a grande mensagem. Líderes têm comportamentos ruins porque são pessoas. Se você tiver um entendimento por detrás disso e tiver um elemento fundamental que tem que ter todo líder, que é compaixão. Perfeito. Se você tiver compaixão, e compaixão exige muito autoconhecimento para poder se colocar no lugar do outro e entender a história do outro. Pede para ele fazer uma timeline dessas que você gosta de fazer, que é fantástica, a história dele. Você vai olhar para a história dele e falar, rapaz, agora que eu entendo por que ele age do jeito que ele age, fica até arrepiado. Aí você se conecta com a pessoa, você entendeu a história dela. Perfeito. E a compaixão eu acho que é um grande canal, realmente, é o que abre um canal para a verdade, né? Para o que está realmente precisando ser enxergado, né? Porque daí a pessoa percebe que não está ali como um julgamento, né? Quero te colocar essas perguntas aqui. Você falou do GPD Júnior, né? A pergunta dele, eu me acho lento no meu trabalho porque gosto de analisar antes de agir, mas tenho uma visão negativa sobre isso. Como mudar? Talvez tenha que mudar a sua visão negativa sobre isso, tá? Esse que é o ponto. Por quê? O que é lento, o que é rápido? Se eu te der uma atividade que exige muita análise, muito planejamento, aquele que vai ser mais rápido vai errar absurdamente, e você não. Então, quem que é lento e quem que é rápido? O querido, desculpa o seu nome, Júnior. Júnior. É o contexto. Depende do contexto, são escolhas. Tá? Talvez o seu desafio vai ser sair um pouco da sua zona de conforto.
Mas em alguns contextos você vai ser brilhante. Outros, você vai ter que sair da sua zona de conforto. É isso, é contexto. Outras perguntas aqui. A Ana Paula Torelli perguntou sobre cultura organizacional em bancos públicos. Talvez até possa se estender para outras instituições públicas. Liderar onde os liderados são CLT e não são demitidos. Já Pode trabalhei comentar um com pouquinho sobre várias empresas nesse contexto e eu falo o seguinte: a liderança ela não está atrelada ao cargo e não está atrelada a um processo que eu posso demitir ou não. Aí que você mostra a sua verdadeira liderança, na construção de autoridade. E isso é conexão com as pessoas. Então tem um aspecto importante. Dentro de uma estrutura maior, a gente pode criar o que eu chamo de bolha de excelência. Na sua equipe, você vai criar estratégias e aquela cultura. É a coisa dentro da coisa. Isso cria uma massa crítica tão forte que vai mudando a organização. Porque todo mundo vai querer ver resultado. Então faça resultado dentro. É mais desafiador, mas é lindo quando acontece. É uma verdadeira liderança quando é pela autoridade. Entendi. Eu acho que acaba o único. Tem uma coisa que eu estudei recentemente que estou estudando sobre felicidade, né? Venho estudando sobre felicidade, que é a nova série do Símbolo, né? E uma das coisas que é interessante é que a gente acha que é bom ter opções. E a gente gosta, né, da liberdade de escolha, né? Então, se eu tenho a opção, um dos experimentos que tinha a ver com isso era de que você pegaram os estudantes e botaram eles a revelar fotos, né? Daquele processo antigo mesmo, tem um trabalho, enfim, você leva aquela foto bonita, né? E eles podiam revelar 2 fotos ou uma foto. E um grupo podia só revelava uma foto, outro revelava 2 fotos. Mas no final ele tinha que escolher uma das fotos para levar para casa. E o outro só tinha uma foto para revelar e ele levava para casa. E eis que as pessoas que não tiveram a escolha de qual foto queriam levar para casa, as pessoas que só tiveram uma única opção, gostavam mais da foto, estavam mais satisfeitos com a sua foto, né, do que as que tiveram escolha. E um outro ponto dessa história é que quando a gente pergunta, né, quando colocava, você agora vai fazer revelação de fotos, você tem uma opção que é revelar uma foto só ou revelar 2. O que você prefere? A maioria das pessoas preferem revelar 2 fotos. Ou seja, a gente quer a liberdade de escolha, mas o fato é que, passando pelo processo, a gente fica mais satisfeito se a gente não tiver essa liberdade de escolha. E isso me lembrou, né, dessa história que você falou, né? Ok, você não tem a liberdade de escolha de demitir pessoas. Você não tem plano B, só tem um plano A. Ou você conserta esse negócio, ou, né, faz esse negócio realmente funcionar, ou você não tem outro plano. Então, assim, talvez seja, até pensando por esse lado, né, uma maneira bem prática de dizer, olha, que a gente só tem esse caminho, então vamos ter que fazer esse caminho funcionar, né? E talvez seja interessante esse ponto de vista também. Fantástico isso, Diogo. Adorei esse exemplo. E é engraçado, né? Porque na escolha as pessoas sofrem, porque tem uma hierarquia de valores por detrás. O nosso olhar mais por negativo, de certa forma, vai fazer, puxa, mas eu vou perder isso, isso, isso. Então, puxa, bem legal isso. Gostei bastante do exemplo. Um filme que ganhou o Oscar, né, aquele da indústria americana, né, que é uma indústria chinesa que entrou né, de vidros de carros. Você assistiu o filme esse? Não, esse eu não assisti. Qual que é o nome? Indústria americana, American Factory. Tá. Ele ganhou um Oscar até, acho que no último ou penúltimo Oscar de melhor documentário, e está no Netflix. É um chinês, eu acho que era, agora não sei, acho que era da GE, a planta do lugar era da GE ou da GM, mas acho que era da GE, não tenho certeza. Uma das grandes empresas americanas, e daí foi uma empresa, essa empresa faliu lá na época, lá, a planta pelo menos foi desligada, foi desestruturada, todo mundo desemprego. E daí entrou o chinês lá, comprou a planta e botou uma empresa de fazer vidro para carro, né? E daí levou vários chineses para trabalhar, né? E daí você vê realmente o que é uma cultura, o choque da cultura chinesa e como se trabalha na cultura chinesa com como se trabalha na cultura americana, né?
E é muito interessante. E realmente a cultura chinesa, olhando ali, né, assim, tem bem menos escolhas, né, ou prezam muito menos. O valor da escolha é um valor muito menor, né? Mas você também enxerga que as pessoas estão satisfeitas. É, elas estão aparentemente mais satisfeitas com o que estava acontecendo ali do que com os americanos. Obviamente, daí tem questões culturais complexas, enfim, né? Mas eu acho que esse é um dos paradoxos, né? A gente se pega com muitas previsões erradas, né, sobre o que vai ser bom para nós, né? American Factory, exatamente, é que é na pauta também, American ou Factor. indústria americana, né? Vou, vou, É um vou assistir. documentário interessante sobre, é um pouco assim, é, mexe com a gente, assim, para a gente ver aquela questão, né? Eu vou deixar fazer mais perguntas aqui que o Diego Emanuel perguntou assim: qual o principal erro da liderança do caso Carrefour? Não sei se é uma questão fácil de responder ou se você tem algum insight, talvez seja um pouco difícil, né, entrar nessa. Talvez acho que, né, Não, mas isso algum é comentário que você tem sobre isso? não, é conjectura. Tudo, se a gente for olhar falta de alinhamento, de uma diretriz, tem ego, tem tanta coisa envolvida aí que isso é um estudo de caso, né? Eu acho que isso é um estudo de caso para a gente analisar de N maneiras diferentes. Eu não queria dar uma Entrar, né? opinião Eu muito. acho que quem não está lá dentro vendo, né? E como você Tem falou, política. né? Enfim, Ó, é eu é muito trabalhei complexo. numa empresa, Diogo, eu trabalhei numa empresa que talvez muitos vão falar, nossa, é corrupção, é isso, é aquilo. Não vou falar nome aqui, porque eu desenvolvi os líderes lá, né? É, só que os funcionários, eles amavam aquela organização pela forma que eles eram tratados. E eles defendiam o dono dessa empresa para fora, assim, assim, fervorosamente. E publicamente o mundo, de certa forma, odiava esse dono dessa empresa, né? Aqui no Brasil. E eu olhava lá dentro, o que acontece? O cuidado que ele tinha com as pessoas internamente era impressionante. Teve um caso que eu fui trabalhar com umas pessoas que iam se aposentar, líderes que iam se aposentar, e a gente tinha que fazer um trabalho com eles e olhar para o futuro, se tornar empreendedores. Eles tiveram um cuidado tão grande. E aí um deles se aposentou, fizeram a vida deles lá, formaram os filhos médicos, entre outras coisas. No dia seguinte da aposentadoria, ele voltou a trabalhar. Aí o presidente estava contando essa história. O presidente falou assim: não, mas ele falou, não, mas eu queria fazer um pedido para vocês. Posso vir continuar trabalhando aqui? Vocês não me pagam, não preciso fazer nada, eu só quero trabalhar aqui. Que aqui é um ambiente que é maravilhoso, que eu gosto. Então, assim, é tão relativo, e aí a gente traz esse aspecto que você trouxe do estar dentro ou não. Então, a gente vai acabar errando aqui em alguma colocação nossa. Daí fica leviano, né? Porque Fica. não ser sensacionalista, né? E até Não. porque tem questões pontuais também que podem, não necessariamente ou graves, né? Mas ele também pode não refletir tudo, né? A Tami tem uma pergunta aqui: como o perfil DI pode comunicar aos outros perfis que não se trata de arrogância, e sim de formas diferentes de agir e pensar? Já comentou um pouquinho isso, não sei se você quer aprofundar um pouco isso. O perfil DISC, né? Talvez a grande maioria que não tem os conceitos, o perfil DI, uma coisa é o perfil e isso não é do perfil, tá? Isso é da maturidade emocional, entendeu? Hum, Quer saber de uma dica? Como? Durante 21 dias, utilize o símbolo durante 40 minutos por dia. Aí eu te falo que você vai ser um perfil DI com maturidade emocional, eu acho que esse tá? é um ponto super importante que você está trazendo, Pé. Super importante. Porque realmente a questão é qual é o nível de desenvolvimento que a gente está em relação a cada um, né? Você acabou de falar, você não deixou de ser o teu perfil DI, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Isso. Você deixou de ser um perfil que estava mais fechado, com pontos cegos em algumas questões, que daí você passou por aquela história, percebeu os pontos cegos e começou a fazer um trabalho de mudança. E nisso elevou a tua clareza, o teu desenvolvimento e ficou menos refém dos pontos cegos do teu perfil, né? Eu acho que isso é um ponto super relevante. Mas eles existem, Diogo. É o que fala Claro. o meu amigo Dr. Fábio Gabas, ele fala assim, vigiar e orar, Pia, vigiar e orar. Eu falo, porque se eu não vigio,
eu sou traído, de certa forma, por esse comportamento. Então, eu falo do combustível da escolha. E aí, de novo, eu volto a falar do símbolo, de processo de meditação, de você, essa busca do autoconhecimento. Vamos lá, autoconhecimento e autoconsciência emocional. Autoconsciência emocional, para mim, está dentro de autoconhecimento. É um conjunto de coisas. Quando a gente tem autoconsciência emocional, a gente vai entendendo por que a gente faz o que a gente faz. Agora, o nosso estado interno emocional determina o significado que a gente dá para todas as emoções que acontecem. Então, se a gente não meditar, não fazer, ter momentos de gratidão, cuidar da saúde, se alimentar corretamente, se hidratar, dormir corretamente, olha quanta coisa. Isso tudo nos dá um estado físico, um estado interno, que faz com que contribua com o significado que a gente vai dar para tudo que acontece ao nosso redor. Então, o camarada não faz nada, está cansado, não está dormindo, não está se hidratando, não está comendo direito, não faz meditação, lógico, vai morder alguém. Não tem como. Vai. Muito legal. Deixa eu te aproveitar um pouquinho mais aqui também. A gente fez algumas atividades junto, né, PA, que eu acho que foram espetaculares, né? Eu comento que eu nunca vi grupos de pessoas evoluírem tanto quanto na tua atividade, né, no teu curso da Matriz das Emoções, que eu acompanhei. Mas eu queria saber, conta um pouquinho mais dos teus outros projetos, o que você está fazendo, o que você vem criando, o que tem te dado graça e gosto em viver nesse processo todo de autoconhecimento que você vem investindo e fazendo tanta coisa legal. E até para o pessoal saber também onde te encontrar mais, como é que podem ter mais do PA na sua vida. Você tem várias pessoas aqui que estão nos meus grupos que te acompanham hoje, que têm uma gratidão enorme pelo símbolo, pela sua pessoa também, Diogo. E assim, vai muito de encontro com aquilo que eu tenho feito, né? Os grupos que eu criei, eu usei estratégias de liderança e de engajamento só. Sabe aquela história? Você tem uma ferramenta em mãos, você não sabe usar. As empresas têm ferramentas maravilhosas em mãos, não sabem usar. Então, por exemplo, eu coloquei na minha mão a ferramenta símbolo e usei e tenho usado ela ao máximo para os meus grupos, gerando engajamento, gerando liderança, gerando motivação, trazendo todo mundo, que é isso que eu faço nas empresas. Então, Matriz de Emoções foi um sucesso, assim, a última turma que terminou, assim, eu olhei e falei, gente, não é possível esse negócio, o quanto que transformou. Aí eu criei um programa de formação de inteligência emocional, que eu estou formando multiplicadores nessa questão de se tornar um estrategista emocional, não é nem um psicólogo, é assim, para quem quer evoluir emocionalmente, esse é o objetivo. E agora nas empresas, que eu tenho um foco assim grande para 2021, esse ano eu já tenho feito isso, mas eu quero que talvez a gente faça alguns projetos juntos, viu, Diogo? Já falei isso para você nas organizações, que está precisando. Então eu queria agora o que eu chamei de método Six Box, né? Eu estava avaliando, eu falei o seguinte, tem o Line Box, né, analogia a isso, mas eu pensei no Six Box, criei 6 contextos que as equipes, os empresários, os líderes vivem em suas organizações, né? Uma vertente é negócios, foco, exigência, outra vertente são pessoas. Quando você não foca nem em pessoas, não foca nem nos negócios, isso aqui não é nem zona de apatia, né? Eu falei o estado de falência que eu comentei aqui. Uhum. Não foca no negócio, foca em pessoas, está fazendo o quê? Quando você foca só no negócio, né, e esquece das pessoas, chega um momento, tem sempre um rebelde corporativo que chega numa empresa para fazer a diferença. Esse rebelde corporativo está cheio de gás, de vontade, inovação, e a empresa não deixa, ele vai colocando ele num quadradinho, no quadradinho, no quadradinho, e eu chamei esse box 2 de efeito Pickles. Tá? O efeito Pickles é o quê? Sabe, é da minha época isso, alguns aqui não sabem nem o que é um Pickles, mas um Pickles é o quê? Em conserva cebola. Foi colocado em conserva. Em conserva, vai pro vinagre mesmo, fica no vinagre. Quando você vai ver, tá tudo com o mesmo gosto. Você se tornou mais um, tá igual. Uma cultura forte faz isso. É uma metáfora muito interessante. Uma das coisas das piores coisas que eu acho que uma empresa pode gerar para um profissional, causar no profissional, é a perda do seu ideal. Então. Quando ele chega, ele quer fazer a diferença, ele quer construir diferente, seja qual for a empresa, se você dá uma rasteira nesse ideal
acho que você perdeu metade do que você contratou para enquadrar, para limitar, mas você perdeu o brilho, o elan dessa pessoa. Você Isso fica com um é um profissional golpe. medíocre. Essa é uma mediocridade, porque ele não pode isso, pode aquilo, ele não fica feliz, fica doente, burnout e tudo o que a gente já conhece. Em Agora, algum momento vai embora, ele daí fica com um presenteísmo, não no sentido necessariamente que ele é, está doente, mas que ele está é, deixando de operar num nível de entusiasmo, num nível isso aconteceu comigo, de certa maneira, em algumas situações como professor, que eu gostava de fazer coisas diferentes, coisas que super assim inovadoras e fui gentilmente convidado a parar de fazer. E foi pela liderança, na verdade pela vice-diretora da então faculdade que eu estava, e foi, sabe, um balde de água fria, era a coisa mais legal que eu fazia como professor. Os alunos vibravam, né? E o pior, Pia, é que eu aceitei. Eu digo, é, eu nem culpo tanto, no caso, a liderança, porque eu disse, e por que que eu aceitei? Por que que eu não continuei, né? Por que eu não transgredi no bom sentido da palavra, no sentido de foco no cliente? Quem é que eu tenho, quem é que eu estou servindo aqui? Estou servindo os alunos ou estou servindo a direção? E eu não tive a clareza no momento, eu só me dei conta disso anos depois. De que, peraí, com licença, eu estou servindo aqui os alunos e se você quiser que eu mude alguma coisa, vai ter que ter o aval dos alunos. Daí o quê? Se os alunos disseram que é para mudar, eu estou com foco no cliente, a gente muda. Então eu fui naquele momento, para não desagradar o medo 2 ali, né? O medo, eu acabei cedendo, né? E aqui estou sendo vulnerável nesse sentido, né? De que realmente foi uma fraqueza minha. Eu não, com isso não estou. O meu primeiro abalo, primeiro, pô, só, né? Aquilo realmente me tirou o entusiasmo de ser professor, que eu daí fiquei sendo um professor mais burocrático e que me não dava o mesmo entusiasmo. Mas realmente olhando de maneira mais madura, né? Foi a maneira como o problema principal foi a maneira como eu reagi àquilo ali que me fez refém daquela história, porque eu não estava refém realmente. Eu acho que poderia ter outro repertório, um outro tipo de repertório de lidar com aquela adversidade e talvez até fazer daquilo algo muito mais rico para a instituição e me engajar de novo na instituição, né? Então acho que é um comentário assim sobre isso, né? mas não é, você é um cara extremamente inteligente e aconteceu isso com você. Mas sabe por quê? Primeiro, qual que era o medo dela? Tá? Tem a ver com brilho, tem a ver com ego, tá aí, tem medo. Segundo ponto, a estratégia de matar um sapo, sabe? É isso que aconteceu com você. Você não joga ele na água fervendo, de certa forma. Né? Se ele está fervendo, ele já percebe e já pula fora. Então, qual é a estratégia manipuladora de alguns líderes em função dos seus medos? É a estratégia do sapo, né? Vai deixando a água morninha, vai esquentando, vai fervendo, ele está se acostumando, tá bom, não gostei, não está morninha, de repente está fervendo, você já está lá dentro, você não consegue mais sair. Então, muitos profissionais fazem nesse jogo político e de manipulação. Puxa, mas eu fiz isso por você, Diogo. Agora é só uma questão de burocracia. Olha por conta. Tum. Quando você se percebe como profissional, você está infeliz, perdeu o seu ideal, mas você foi sendo conduzido. E você é uma pessoa flexível. Então, as pessoas muitas vezes não percebem, não têm consciência disso, Diogo. Não, Principalmente na liderança. eu entendo que o que eu estava fazendo ali, que eu era um professor dos primeiros anos, né, da faculdade de medicina, e eu tinha uma das coisas Você era um Pat Adams, né? Eu queria ver essas aulas, viu? Era um Pat Adams. não, sabe, na verdade, o que acontecia é o seguinte, a medicina, no seu currículo tradicional, 2 anos de estudar um monte de coisa para depois você olhar para um paciente, né? E eu entendi o seguinte, que tem que olhar o paciente já no começo, né? Tem que se motivar com o fato de que você está conectando com pessoas e se você está vendo um paciente diabético, você não está estudando diabetes, você está vendo o olhinho dele, você está sentindo a dor dele de que está com as questões e daí a partir dali isso vai motivar você a estudar e trazer, enfim. Então a gente trazia casos, a gente pedia para os alunos verem os casos, enfim. Já no primeiro, com 3 semanas de aula, eles estavam vendo pacientes, a gente trazia monitores e tal. Os monitores,
né? E a gente estudava, viu o que hoje muitas empresas, muitas faculdades fazem, né? Que é PBL, né? Problem Based Learning, né? Que é essa coisa mais orgânica, de que você está estudando, né? Só que eu estava querendo colocar o PBL numa instituição que não estava tão, vamos dizer, pronta para isso. Só que o medo realmente da líder era... O problema, sabe o que que é? É que esses alunos estão chegando no quarto semestre, quando para eles começarem a ver os pacientes, né, na semiologia, eles já estão sabendo medicina. Porque o fato é o seguinte, Uhum. eles viam um paciente por semana, né? E a gente discutia profundamente cada aula de 1 hora e meia estudando um paciente, né? E tudo que, né, era uma experiência super rica. Faziam isso durante 3 semestres. Então isso significava que no final, quando chegava lá no quarto semestre, eles tinham visto em torno de 30, 40 casos com profundidade. E eis que a medicina se resume, 80% da medicina se resume a 40 casos, certo? Então, a essência, né, e pensamento, né, e raciocínio clínico, exames. Então, eles chegavam, quando o cara chegava a semiologia, ele tinha status, agora nós vamos apresentar para vocês pacientes. Só que eles já estavam sabendo medicina, já estavam sabendo muita coisa, e isso daí gerava um desconforto no sistema, né? Enfim. Então, são coisas da vida, né? A gente vai aprendendo. Estamos aqui com 1 hora e 20 de live, acho que vamos ver se tem alguma última perguntinha. Só deixa eu finalizar um ponto, Diogo. E Vamos aí, lá. nesse que eu falei das matrizes, na semana que vem, eu vou fazer totalmente gratuito Boa. durante 12 horas, tá? Vai ser a partir das 20 horas da noite, na segunda, terça, quarta e quinta. Eu chamei de método Six Box de segurança psicológica para líderes, né? Então, esse pouquinho de conteúdo que a gente está trazendo aqui, eu e você, eu vou fazer em 12 horas. Então, a gente Maravilha. vai permear liderança, gestão emocional, esse processo de humanização das empresas, estilos de liderança, olhar os aspectos do perfil comportamental. Então, convido todos vocês, gente, é online, 100% gratuito, vai na minha bio. Chama-se Método Tá. Sixbox. Tá Então, bom? na tua página, Isso. saiu do negócio. Na tua página, vai lá ali na bio e, Isso. e tá ali toda a instrução. Só para saber, essas 12 horas vão acontecer ao longo de 2 semanas, ou quanto Não, tempo? 3 horas por dia, né? 3 horas por Intensivo, dia. intensivo 4 dias, então. Isso, das 8 às 11 praticamente, segunda, terça, quarta e quinta. Eu fiz isso no primeiro semestre, agora eu vou fazer, mas com esse foco específico do líder, a gestão emocional nos ambientes de segurança psicológica, tá? Pode ir Qual é a lá, tua vai no meu página, Instagram. PA? Eu estou Aqui, tentando pegar. Paulo Underline Alvarenga. Alguém da minha equipe, se quiser colocar aqui, ó, coloca meu Instagram Paulo, aqui. É, Paulo Underline, isso aqui, ótimo. Paulo Underline, Paulo Varim, isso aí. É que aqui eu não estava conseguindo enxergar. Maravilha, 4 horas, não, são 12 horas, 3 horas por dia, 4 dias, para aprofundar esses temas. Deixa eu entender, esse Six Box, ele, de certa maneira, ele é um upgrade do Matriz das Emoções, ou ele tem coisas bastante de como é que é o negócio? não, ele é um upgrade com foco corporativo, Com foco né? corporativo, eu entendi. Que eu Perfeito. tenho um acesso, uma avaliação de Sixbox para saber em que estágio você está na organização em termos de segurança psicológica, como que você sai do ambiente tóxico, como que você começa a estabelecer essa cultura na empresa como líder, que é esse o objetivo de olhar mais para o corporativo. Que nem eu falei para você, eu estou com um projeto numa empresa trabalhando com 60 executivos com símbolo. Quando você aponta uma Maravilha. proposta ali, símbolo, terapia guiada. E é isso. Esse Maravilha. movimento. Muito bom, PA. Bom, que sigam também o PA. Quem é do nosso, siga o PA, sigam essa sabedoria que veio da prática, que veio do estudo, né, que veio dessa alma que foi se desenvolvendo cada vez mais. E é um prazer estar aqui contigo, foi um prazer te ouvir, aprender contigo. E é um prazer compartilhar essas aventuras contigo que a gente está criando juntos. Aí é uma coisa que me deixa realmente muito excitado mesmo. O resultado que a gente viu, a gente pôde acompanhar, né, na autoavaliação do símbolo, é realmente bombástico, né, assim, desse trabalho conjunto da tua liderança, do teu engajamento, da tua inspiração. Você é o que você diz, né? O walk the talk ali, né? Isso. Você inspira mesmo as pessoas e é impressionante o engajamento e o impacto nas pessoas mesmo, né? Muito melhor do que para
só pegando o exemplo, né, da vontade, que é a nossa medida de depressão, 75, 80% das pessoas que tinham vontade baixa saíram disso ali, né? Só para ter isso em um mês, né? Um antidepressivo, bom antidepressivo, faz isso com 35% das pessoas, né? Então é realmente impressionante o que impacta, né? Eu quero dar um último avisinho também para o pessoal aqui do Símbolo, em relação ao Símbolo, essa semana, né? Essa semana que se fala muito de comprar, né? De ter, né? Eu vou aproveitar as promoções. E a gente está distribuindo, se quiser avisar para o pessoal também no Stories lá da tua turma, a gente está com um cupom chamado Happy Week, né? O Happy Week, até dia 31, o Símbolo está de graça, para as pessoas experimentarem esses dias e terem essa degustação e investir no ser, e não só no ter, né? Ou seja, é uma semana muito do ter, e o fato, estudando também a felicidade, a gente prevê que os bens materiais vão nos gerar felicidade, eles dão bem menos felicidade, uma felicidade bem menos duradoura do que a gente gostaria de acreditar que fosse, mas as experiências, né? Promover experiências é o que nos traz felicidade. Eu adorei a experiência aqui contigo, e o convite é esse, para as pessoas fazerem a experiência do autoconhecimento, que isso vai ser muito mais transformador do que comprar uma televisão com 30% de desconto. É isso aí, querido. Diogo, então assim, eu que agradeço você, de verdade, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela pessoa e profissional que você é. Fiz a formação lá de terapia do IM que você criou, assim, para aumentar o meu background, assim mesmo, para ajudar as pessoas. Você está ajudando através da sua equipe, dos seus terapeutas, gente da minha família, num nível assim fantástico. Então, assim, eu indico você para todo mundo. Quero você próximo de mim nas organizações, nesses meus eventos, porque aquilo que eu falo, a gente não faz nada sozinho nessa vida. A gente tem que estar junto de pessoas que vibram nessa mesma energia, cada um do seu jeito, se respeitando, se admirando, para conseguir realmente fazer a diferença nesse momento atual no nosso país. Então, gratidão por ter me convidado aqui, eu adorei. Maravilha. Quando você falou do participante, aquele que tinha ficado traumatizado, né? Na verdade, ele tinha ficado traumatizado, né? Você conseguiu conectar com ele e fazer um bypass, né, da sensibilidade dele que foi gerada por aquele trauma, né? Isso. Foi um processamento de memória, né? Você acabou entrando ali e, né, conseguiu mudar ele e ele reprocessar isso aí, né? Mas mudar essa chave. Muito legal. Obrigado mais uma vez, gratidão a todos que estavam aqui com a gente. Obrigado pelas perguntas e vai ficar gravada a live. Fiquem tranquilos e nos encontramos em breve, PA. Obrigado, Diogo. Até mais. Grande abraço. Outro, tchau, tchau.